Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje, 1 Coríntios, capítulo 1. Diz o texto sagrado: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, versículo 2, ele endereça a carta também a nós, que estamos lendo hoje, no século 21. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8, vou ler novamente: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus,
porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 25, vou destacar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, aquelas que não são, apontando para o Deus que opera os milagres, né? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie no Senhor. De nós, queridos, nós não temos nada. Nada podemos fazer. Jesus disse isso em João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Deus nos escolheu para sermos sábios, justos, santificados e redimidos nele, né? A carta de Paulo para os crentes de Corinto, ela é muito atual. Ela nos alcança e vai continuar alcançando a vida dos crentes pelos séculos dos séculos. Enquanto houver a igreja na terra, essa carta, toda vez que for lida, vai ecoar no coração daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Do capítulo 1 até o 6, nós vamos ver Paulo repreendendo a divisão, a facção, né? O convite de Paulo é para a unidade. O convite de Paulo, dos capítulos 1 até o capítulo 6, é para que a igreja seja uma em Cristo. E ele usa os fundamentos de Cristo. Jesus é o nosso modelo maior, né? E logo no início da carta, nos primeiros versos, nós nos deparamos com essa grande revelação que somos chamados por Deus para sermos santos, e Cristo nos santifica. Como é que Cristo faz isso? Perdoando os nossos pecados. E como é que esse processo de santificação acontece? É quando nós nos arrependemos, temos um arrependimento sincero dos nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, né? Lembre-se, 30% das suas mazelas, elas vêm das heranças hereditárias, das heranças familiares, mas 70% da nossa mazela praticamente está linkada com os nossos pecados, com aquilo que nós desagradamos a Deus. Então, Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E não há segredo, não há mistério, queridos, não há segredo, não há mistério. Se a vida está bagunçada, é porque tem pecado não confessado. Se há angústia, se há agonia, se há tristeza profunda no coração, isso é sinal, é sintoma de que há pecado não confessado. E pecado não confessado abre portas para o mundo espiritual e dá legalidade para os demônios atuarem na vida da pessoa e levarem a pessoa até a morte. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir.
E só tem um jeito da gente parar Satanás e seus demônios, é confessando os nossos pecados, é tirando o nosso pecado das mãos de Satanás e levando para a cruz. É na cruz que tem que ir os nossos pecados, é lá que o mal para. Então não adianta. O nosso coração precisa estar limpo diante de Deus, né? Por isso eu quero destacar nesse texto o versículo, né? Esse versículo tão precioso que diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A mesma disposição mental é se arrepender, arrependimento, para que os pecados sejam cancelados. O mesmo parecer, todos nós ensinamos a mesma coisa, para sermos todos sábios, justos, santificados e redimidos por Cristo Jesus. E isso acontece, a nossa salvação, ela é realizada no nosso passado, no presente e no futuro. Nós somos justificados, todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, mas nós precisamos confessar com os nossos lábios, como diz Romanos, como diz Paulo aos Romanos. Se confessardes com a boca e em teu coração creres, precisa confessar. Pecado precisa ser confessado para você poder ficar livre das amarras de Satanás. Tem que confessar pecado. Tem que levar na cruz de Cristo onde o mal para. Amém? Que Deus nos ajude no dia de hoje com esta palavra tão preciosa, esse convite para a unidade. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, no dia de hoje, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por todo o Teu cuidado, toda a Tua proteção. Pai, muito obrigada, Pai. Obrigada pela palavra do Senhor, este convite da palavra do Senhor, que nos convida, Pai, que nos alerta, que chama a nossa atenção, Pai, que nós precisamos, como igreja, sermos de um mesmo parecer, com uma mesma disposição mental. E essa disposição mental, Senhor Deus, significa que todos nós, os teus filhos, os teus amados, aqueles a quem o Senhor salvou, redimiu, aqueles para quem o Senhor deu o conhecimento da palavra, que todos nós precisamos alcançar as vidas que estão se perdendo, Pai, à nossa volta. Nos dê, Pai, essa disposição mental, nos dê esse mesmo entendimento, Pai, de que cada vez mais, Pai querido, nós precisamos ser frutíferos, Pai. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa guardar o evangelho de salvação para nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a sermos testemunhas leais do Teu evangelho, Pai. Nos ajuda a frutificar, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor. Paizinho querido, limpa o meu coração, me perdoa naqueles momentos, Pai, que eu não consigo, que eu quebro a unidade, quer seja na minha família, quer seja no meu trabalho, quer seja na igreja onde congrego. Todas as vezes, Deus, que por causa da minha tolice, por causa, Pai, da minha falta de sabedoria, eu quebro a unidade, eu te peço perdão por isso, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e me ensina a ser um com os meus irmãos. Me ajuda, Senhor Deus, a solidificar, a fortalecer a unidade em todas as áreas da minha vida, Pai. Pai, eu oro a Ti pelos enfermos, Deus. Eu oro a Ti, ó Deus, pela recuperação da Tatiana, a recuperação da Brunella, da Alessandra. Pai querido, elas que estão recuperando da dengue, que o Senhor as alcance, Pai querido, com vigor, em nome de Jesus. Que elas tenham vigor, Pai, vigor do Senhor, ó Deus. Renova suas forças, Pai, as forças físicas. Renova, cura totalmente, Pai, toda a mazela e toda a consequência da dengue, Pai.
Eu oro pela minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta contra o câncer. Pai, que ela possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Pai, salva ali aquela família, Deus. Eu oro pela vida do pastor Marcos, Pai, que haja provisão, provisão. Que o Senhor do alto os céus, Deus Jeová Jireh, o Deus da nossa providência, possa prover na vida do pastor e da sua família, Pai. Deus, de poder dar alívio para ele, Pai, de suas dores, de sua luta, de sua guerra. Pai, nós oramos por ele, Pai, só o Senhor pode fazer esta obra, Pai. Pai, nós oramos pela Cláudia, Deus, na sua luta com sua mãe. Deus, de poder, visita a irmã Cláudia nesse dia. Pai querido, dá a ela refrigério, dá a ela consolo. Pai, dá a ela força do Senhor. Ajuda a tua filha, Deus querido, nesse momento tão difícil de cuidar da sua mãe. Deus, visita a Dona Isabel. Tem misericórdia da mente da Dona Isabel, Pai. Dá descanso para Dona Isabel, Pai. Nós oramos por ela, Pai. Colocamos a vida dela diante do teu altar, Deus. Pai de amor e de misericórdia, eu oro a Ti pela vida do meu neto, do Isaac. Peço a cura completa daquele autismo, Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai de poder e de graça, quero colocar diante do Senhor, ó Deus, no dia de hoje, toda a minha parentela. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Simeão, Pai. A vida da sua esposa, Rosiane, seus filhos, Lucas, Manuela, Caleb, Samuel. Eu oro, ó Deus, por eles, Pai, nessa manhã. Pai, que os teus filhos, ó Deus, que Simeão e sua casa, sua família, possam amar e servir o Senhor de todo o coração. Eu oro pela vida da Samira, Deus, a vida do Luciano, a vida do Bruno, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida da Melissa, do Ivan em sua casa, sua mãe Sabrina. Eu coloco a vida da Sara, dá saúde para Sara, Pai. Prepara o coração da Melissa para a volta ao trabalho. Dá consolo e refrigério para tua filha, Deus, nesse tempo difícil, Deus. Coloca a vida do Luciano diante do Senhor, ó Pai, que ele possa, ó Deus de poder, ter o seu coração voltado, porque ele é um adorador, ele é um levita, Pai. Traz de volta para aquilo que o Senhor tem, Pai. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor tem um plano para aqueles que saem do plano. Então, Paizinho querido, eu coloco a vida do Luciano, a vida da Samira, Pai, que eles possam congregar, que eles possam se achegar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da minha irmã nas tuas mãos, ó Pai. Deus querido, dá, ó Deus, aquilo que a tua filha precisa, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti a vida do Álvaro, a vida dos seus filhos, da Mirela, do Pedro, do Júnior, os netos. Pai querido, que o Álvaro possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai, que ele seja salvo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a vida do meu irmão, Pai. Paizinho querido, eu coloco a vida do meu tio Aristeu na sua luta, Pai, no seu luto, na sua perda. Deus, só o Senhor pode consolar aquele coração. Consola aquele coração, traz refrigério para o tio, traz saúde para o tio Aristeu. Deus, abençoa a Mara, a Andresa, suas famílias, suas casas, seus filhos. Deus de poder, esconde as minhas primas atrás da tua cruz, Pai. Que elas possam, Senhor Deus, ter a boa mão do Senhor sendo derramada, jorrada sobre a vida delas, Pai. Eu oro a Ti pela vida do tio João, Deus, os meus primos, a Sandra, o Luiz Carlos, o Júnior, Pai, o Juliano. Deus de poder, que a Tua salvação adentre na família do meu tio João, Pai. Que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam se render ao Senhor, ó Deus. Eu oro pelo tio Marinho, pela Mari, seus filhos e netos. Que o Senhor possa estar guardando, Pai, toda a minha parentela. No dia de hoje, Pai, eu oro por esta parentela, pelos primos, ó Deus, ali, da parte da minha mãe, todos eles, Deus, todos eles, Pai.
que o Senhor os alcance, Pai, aqueles que eu não lembro o nome, mas eu sei que o Senhor lembra, Pai, os filhos da tia Santinha, os filhos do tio Raul, o Galego, Deus, o filho do tio Torrado, da tia Maria, toda a minha parentela, Pai, toda a minha parentela, todos os meus primos que eu não vejo, que eu não conheço, mas eu oro a Ti por eles hoje, Pai. Que a salvação do Senhor possa chegar, possa adentrar nessas vidas preciosas. Pai, eu coloco a vida do projeto diante de Ti, o espaço que nós recebemos as crianças. Pai, guarda. Eu quero blindar aquele projeto, Deus, blindar o espaço hoje. Eu clamo a Ti que o Senhor envie anjos guerreiros e ministradores com espada flamejante nos 4 cantos das salas de aula. Pai querido, hoje vai ter a passeata, as crianças vão sair, porque nós estamos, ó Deus querido, promovendo, Pai, o entendimento de dizer não ao abuso infantil. Então, Paizinho querido, queremos fazer bonito hoje. Então, guarda cada criança que vai sair na passeata, guarda a equipe, Deus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, leva as crianças nessa passeata em segurança, Pai, que seja um grande movimento para a honra e glória do Teu nome. Guarda a equipe de trabalho hoje, anima a equipe, inspira a equipe. Deus, em nome de Jesus, toma a vida dessa equipe nas Tuas mãos, Pai. Ah, Deus, de poder ser conosco no dia de hoje, Pai. Nós precisamos do Senhor em tudo que vamos fazer ali naquela reunião da prefeitura que eu estarei indo. Deus, me leve em segurança. Põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, dar, ó Deus querido, testemunho de fé, testemunho de amor, de graça. Pai querido, me ajuda no dia de hoje a produzir os frutos do Espírito, Pai. Me ajuda, Deus, a expressar o amor que é visto na paz, na alegria, na benignidade, na longanimidade, na fidelidade, Deus, na mansidão, Pai, no autogoverno. Pai, em nome de Jesus, que eu produza os frutos do Espírito, Pai, em abundância no meu dia, que os meus atos possam manifestar os frutos do Espírito Santo no dia de hoje, Pai. Toma, Deus, cada vida preciosa nas Tuas mãos, Pai. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.